Desemprego maior do que o previsto. Déficit maior do que o previsto. Recessão maior do que a prevista. Não há nada de bom nesta avaliação. Exato, e partimos do pressuposto, ou temos que ter em conta que estes números, os números que existiam eram apenas de julho, ou seja, passou dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses, e de repente o quadro que existia, que já era um quadro absolutamente dramático para o país e que refletia uma situação económica e, portanto, para as empresas e para as famílias muito difícil, esse quadro de novembro, olhamos agora para este quadro de março e parece que passou um trator e a seguir ao trator um tir e a seguir ao tir mais um trator para ter a certeza... E o que é que passou? E, portanto, o que aconteceu? O que acontece de facto é que os números que o Ministro das Finanças propõe hoje, desde o déficit para este ano, portanto, que é 5,5, mas não deixa espaço para mais nada, ao desemprego, à dívida pública que está a crescer e a atingir os 124%, ou seja, deixa de ser apenas um problema de caixa e de custo dos juros para se aproximar ou para ser cada vez mais um problema de solvabilidade. O que é que eu quero dizer com isto? A questão da bancarrota, que se dizia há 2 anos, quando Sócrates caiu, que não existia na altura, havia de facto um problema de financiamento, passa agora a ser cada vez mais um problema de bancarrota e com uma economia absolutamente zombie, com a procura interna, o consumo, o investimento a caírem de forma brutal, e são quedas sobre quedas, estamos em queda desde 2011, 2010 e, portanto, a recessão é profunda, e o Governo insiste ou agarra-se num ponto, que é o seguinte: aquilo que o Governo chama o déficit estrutural primário. Ou seja, se até há pouco tempo só falávamos do déficit público, ou seja, os tais 5,5% que temos que atingir este ano, a diferença entre receitas e despesas do Estado, agora estamos a falar de uma coisa um pouco mais esotérica, que mesmo os economistas não se põem de acordo, que é o déficit estrutural, que é o déficit retirando os efeitos de conjuntura. Portanto, se não houvesse crise, se não houvesse uma redução das exportações, se não houvesse tudo isto, estaríamos neste caminho. Ou seja... Mas nós não estamos a falar de modelos macroeconómicos, estamos a falar de um país. Isso. É um déficit grande problema. É um déficit despido da realidade, que não existe e que, portanto, serve para Vítor Gaspar, no Excel, dizer que está tudo muito bem, mas que na realidade não está. Não está, e isso é muito... é dramático do ponto de vista social, porque um desemprego assumido já que vai ter um pico de 19%, num país de 10 milhões de habitantes, com uma imigração muito reduzida. Portanto, não estamos a falar de um problema como em Espanha, que sendo elevadíssimo o desemprego, mais alto, 25%, 26%, tem 4 milhões de imigrantes e tem uma imigração constante, aliás. Portugal não tem. A imigração, portanto, as pessoas que vêm de fora para cá, as pessoas estão-se a ir embora, os brasileiros, os ucranianos, as pessoas de leste, estão-se todos a ir embora, os portugueses estão-se a ir embora, e, no entanto, apesar deste êxodo que está a acontecer, o desemprego vai atingir um pico de 19% segundo o Governo, o que, na verdade, significa que vai chegar aos 20% provavelmente. O que significa que, do ponto de vista estrutural, agora sim a palavra aplicada, ou seja, o desemprego que podemos assumir como normal na nossa economia, estará nos próximos anos, até 2020, sempre acima dos 13%, 14%. Portanto, viver num país assim com esta carga fiscal vai ser muito complicado e já não estamos agora a falar de 1 ou 2 anos e de ajustamentos. Aquilo que ficou claro do discurso hoje de Vítor Gaspar é que estamos a falar de uma década. O Estado e as empresas investem cada vez menos. O investimento em Portugal caiu quase 40% em 3 anos. Ou seja, nós não estamos a falar sequer de investir para comprar uma mesa nova, por exemplo. Estamos a falar em investir para evitar que a perna desta mesa caia, porque investimento é também manutenção. E nós já ultrapassámos há muito o tempo, o valor em que se tratava de ter uma mesa nova. Agora vamos ter uma mesa de cristal, copos fantásticos. Não, é garantir que a manutenção se faz. O ex-ministro das Obras Públicas, Jorge Coelho, que saiu, como te lembras, na sequência da queda da ponte dos Entre os Rios, disse há um mês, passou muito despercebido, que estava assustado, e ele vem das obras, passou depois para uma empresa de obras públicas também, a Motengil, disse que estava preocupado com a questão das manutenções e que havia muitas pontes por aí que começavam, enfim, a ficar em situação preocupante. Eu diria que, tendo em conta a gravidade, ou tendo em conta aquilo que, porque Jorge Coelho passou, ele não diria uma frase destas levianamente. E, portanto, estamos a falar disto tudo também. Ou seja, além do desemprego, do êxodo das famílias, do desemprego jovem, estamos a falar da manutenção do país. O que aconteceu foi o seguinte, ou o que está ainda a acontecer. As empresas públicas, muitas delas, ultra endividadas, ou muito endividadas,
essas dívidas tinham sido contraídas e, embora fossem dívidas de empresas públicas, não tinham o aval do Estado. Ou seja, se aquelas empresas não pagassem a dívida, não seria o Estado a pagar por elas. Embora as empresas fossem do Estado, a verdade é que a dívida era daquela empresa. E, portanto, o que aconteceu foi que, em momento algum, este Governo aceitou que qualquer uma dessas empresas e setores que não tinha dívida garantida pelo Estado, embora fossem públicas, pudessem não pagar a dívida e, portanto, remeter para o setor privado, fazer com que o setor privado tivesse que encaixar uma perda. E, portanto, dizer assim, olha, nós emprestámos à empresa X, ela não nos vai pagar, nós ficámos a arder. Isso não aconteceu em momento algum. O que aconteceu foi que o Governo preocupou-se sempre em garantir que 100% das dívidas fossem assumidas pelo contribuinte. Portanto, fosse tudo colocado na dívida pública. Ainda não está tudo, ainda há uma parte dela fora e que ainda está em discussão, como a dívida de uma parte das empresas de transportes. O que eu quero dizer com isto é que, por exemplo, na Bélgica e noutros países, tem acontecido que, pontualmente, os Estados deixam cair essas empresas e, portanto, fecham até a empresa, dizem, olha, ela foi à falência, os credores perderam o dinheiro e abrem uma empresa ao lado, não assumindo essa dívida. Esse dinheiro que não é gasto significam impostos que não têm que ser cobrados, ou mais impostos que têm que ser cobrados. Não sei se me fiz explicar, ou seja, ao não assumir essa dívida, que não podíamos não ter assumido, embora seja do ponto de vista reputacional mau, mas a verdade é que, enfim, nós na nossa vida muitas vezes temos que negociar a situação. E o Governo não soube criar esses espaços. A única coisa que criou foi com as PPP, umas negociações que permitiram uma poupança, mas essa poupança é feita com o que é natural, porque as empresas e os bancos não deixam, com estradas que não se vão fazer, manutenção que não se vai fazer, portagens que se cobram mais altas. De contratos, isso. Não é? Não se conseguiu nada. Onde houve dureza foi sempre com o contribuinte e com as empresas portuguesas. O que vejo é trabalhadores, pequenos empresários, pequenos proprietários, isto é 99% do povo português, a pagar os juros da dívida pública no exterior, que é perfeitamente necessário e admissível, e a pagar PPPs, fundações e milhares de institutos que pertencem aos barões políticos, às empresas monopolistas, às empresas ligadas à mesa do Orçamento de Estado e municípios. E o PS concorda e criou e fortificou este status quo. Isto é, nós somos servos da gleba cada vez mais. O rendimento da classe média alta, quando eles dizem dos juros disto tudo, porque não se aplica às grandes fortunas, leva a que a taxa efetiva de tributação, isto é, por cada 100 euros que nós recebemos, o Estado fica com mais de 80.